seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pais e Filhos. Nós temos aqui na Vivax TV um programa dedicado a fortalecer laços familiares, estreitar relacionamentos, viver a vida com mais amor junto dos nossos filhos, por que não? E nesse nosso programa, a gente fala sobre infância saudável, a gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre todas as habilidades necessárias para que a gente tenha relacionamentos mais fortalecidos, mais saudáveis e amorosos. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que é para todas as famílias. Vamos falar sobre dar conselhos. Você acha que é importante dar conselhos para os nossos filhos? Aí a pergunta que eu te faço é: e quando esse conselho se torna uma crítica? Como que a gente pode dar um conselho de uma forma amorosa e esse conselho não virar essa crítica que nos distancia dos nossos filhos? Tema para muita conversa e para um bate-papo com uma pessoa que eu adoro de paixão, da vida pessoal, da vida profissional. Vocês vão conhecer agora a minha convidada de hoje, que é a Isabelle Tortorella. Vem, Isa, vou te chamar de Isa, porque aqui, né, a gente é íntima. Obrigada. Muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado bater esse papo. Gente, Isa foi minha professora, sério. A minha professora em diversos temas que a gente vai falar aqui. Aprendi muito com ela, então não poderia deixar de trazê-la aqui para ensinar vocês que estão em casa também. Mas antes de tudo, né, a gente quer saber quem é a Isabelle, o que você trabalha, o que você faz, se você é mãe também, né? Conta para quem está em casa. Eu sou Isabelle, sou psicóloga, sou terapeuta familiar, sou mãe da Rafaela, de 3 anos, e é isso. E é só isso, né? Só isso. Isabelle já tem uma formação, ela não fala, mas eu vou falar, gente. Ela tem uma especialização em terapia dialética comportamental, que é a DBT, que transformou a minha vida, junto, claro, com a neurociência, com outros conhecimentos de educação parental, não só a minha vida nos meus relacionamentos familiares, como das famílias que eu atendo hoje também. E uma das habilidades que traz nessa terapia dialética comportamental é sobre essa comunicação, sobre essa forma de falar, sobre essas críticas, porque o treinamento que eu fiz, que foi até junto com a Isabelle, gente, ela é treinadora, ela dá treinamento para outras psicólogas. Essa pessoa aqui, ela é maravilhosa. Esse treinamento que ela ensina famílias, eu fui num lugar de profissional ali, aprender como que a gente pode fortalecer os vínculos, né? Aprimorar os vínculos familiares. Perfeito. E aí, qual que é essa linha tênue, Isa, entre a gente saber se a gente está dando um conselho, se a gente está criticando, como que a gente pode entender se eu estou no caminho certo ou não com meu filho? Eu penso muito que é no caminho do não julgamento, né? Eu acho que essa linha tênue de um conselho virar a se tornar uma crítica é a forma que você fala, né? O tom de voz que você utiliza, né, para aquela situação. Então eu vou trazer um exemplo aqui para você, pessoal, né? Eu, com minha filha de 3 anos, ela está vivendo uma fase de não querer compartilhar, né? Filha única, então não quer levar as bonecas, não quer compartilhar os brinquedos, né? Quando tem um dia da escola do brinquedo, quando ela desce para encontrar os amigos, ou quando a gente vai receber também alguém em casa. Então eu sempre converso com ela, né, no sentido dela se sentir bem, né? Que brinquedo ela vai levar e o que é que ela vai se sentir bem ao compartilhar, né? Aquela boneca. Então eu sempre falo, olha, tenta pensar, vamos pensar aqui juntas, qual é o brinquedo que você se sinta à vontade de compartilhar, né? Porque realmente tem alguns brinquedos que a gente gosta muito e eu acho que esse que você está levando vai ser mais difícil para você. Vamos pensar juntas algum brinquedo que você consiga, que você fique bem, né, ao compartilhar. E aí eu vou trazer para você um outro exemplo de uma família que eu atendi, que a mãe falava assim, olha, você que sabe. Problema seu, você quer levar, eu já te avisei que você vai ficar chateado, que você vai brincar, mas eu já avisei, problema seu. A gente está falando de uma criança de 3 anos, né, que não tem essa maturidade. Então, eu acho que essa forma carinhosa, né, de uma escuta mais cuidadosa e uma fala mais cuidadosa e amorosa, com certeza o seu filho entende. Seja
ele, criança, adolescente, ele vai ter uma escuta mais aberta, né, para te ouvir. Então, eu sempre, né, desde que eu tive filho, né, como eu estudo também muito essa área, atendo muitas famílias, eu sempre tentei adotar para a minha vida pessoal também. Né, e a resposta, você tem uma criança mais segura, né, uma criança que se sente escutada, né, e com certeza ela vai optar por outro caminho, né, ela se sente compreendida e faz sentido o que você está falando. Né, ela para, ela escuta e ela muda assim o comportamento. É o que eu vejo, né, por experiência própria. Ela fala, não, tá bom, eu vou levar outro brinquedo. Nessa sua fala que você trouxe, assim, o problema é seu. Isso vem muito da educação tradicional, né, de falas que a gente recebeu na nossa educação. Sim. Dá para entender inicialmente a primeira intenção de um pai ou de uma mãe que fala isso, que eu já ensinei, eu já dei o meu conselho, agora se você vai seguir ou não, o problema é seu, você que arque com as consequências. Uhum. E quando eu faço isso, às vezes eu fico até num desejo de vingança. Ai, que se der errado eu vou falar, tá vendo? Eu tava certo e você tava errado. Não quis me ouvir? Que eu falei? Sim. Que é uma tendência, acho que, do ser humano, de achar que sempre tem razão, uma tendência do nosso ego. Por estar nesse lugar também, né, do pai da mãe, eu ouço muito ouvir, ele é uma criança e tem que ser do jeito que eu acredito que seja, né? Do jeito que eu aprendi é assim, acabou. Ela não tem voz aqui em casa, né? Esse adolescente não tem voz. Tem que respeitar porque eu sou mais velho e é isso e acabou. Né? E não é bem assim, né? As pessoas subestimam demais, né? As crianças e os adolescentes, eles escutam, né? Eles entendem o que você tem para falar. Agora é a forma que a gente fala, né? Tenta se colocar num lugar, numa situação com um adulto que você esteja conversando. É tão bom quando você se sente compreendido, né? Quando a pessoa te acolhe, mesmo que não concorde, né? Quando você se sente acolhida, a conversa toma outro rumo, né? Com certeza. E eu fico pensando, então, nesse caminho da gente tentar não criticar, talvez seria esse passo, de eu tentar não julgar, trocar as minhas lentes e enxergar pela lente, pela perspectiva do outro. Talvez com uma criança de 3 anos, quando a gente estuda desenvolvimento infantil, a gente vai entender que o cérebro dela não é capaz ainda de compartilhar, porque a parte racional do cérebro dela ainda é imaturo. Agora, quando eu estou diante de um adolescente, talvez isso seja um pouco mais difícil. Por quê? Porque o adolescente ele vem com essa potência, né, com esse desejo de agora eu quero me colocar aqui no mundo, essa força, essa vitalidade em que muitas vezes eles não querem aceitar de propósito os conselhos dos pais. E os pais ficam desesperados, porque nesse lugar de eu falo, meu filho não escuta. E eu atendi uma menina de 14 anos que começou a mentir muito para a mãe. Mentiras com quem ela estava saindo, mentiras em relação até a experimentar drogas. E nessas mentiras a mãe me procurou querendo se conectar novamente com essa filha. Mas eu fiz um exercício com ela de entender onde que ela estava sendo crítica demais, invadindo demais. E ali a gente conseguiu entender que até nas roupas que a filha usava, ela julgava. A mãe criticava. Mas você vai sair com essa roupa? Mas isso está muito curto. E ali, julgando as roupas, a filha não se sentia compreendida. Existe uma forma de se comunicar, algum jeito que ela poderia aconselhar, e eu até entendo a preocupação dessa mãe, porque eu tenho filhas meninas. Sim. E quando minhas filhas, agora elas são crianças, mas quando elas forem adolescentes, eu não vou gostar que elas saiam com uma roupa muito curta, porque eu tenho medo, numa cidade tão violenta, num país tão violento que é o nosso. Mas como que eu posso aconselhá-las sem criticar? Acho que o primeiro passo, Vi, é você se observar, né? Observar seus pensamentos, observar o que você está sentindo naquela hora, né? Naquele momento, e entender um pouco qual é o seu impulso de ação, o que é que você está com vontade de fazer. Se eu falar isso, vai machucar minha filha? É dessa forma que ela vai mudar o que eu quero, o que eu espero? Ou é dialogando?
né? Ou é conversando com ela, usando de outro tom de voz que quando você conta assim parece muito crítico mesmo, né? A pessoa tem até vontade de agora eu vou usar roupa curta, né? Então eu acho que a forma que isso é passado, né? Como é que essa mãe pode falar, olha, eu fico muito preocupada, até expressar dessa preocupação, porque a gente vive numa cidade muito perigosa, né? A gente vive numa sociedade muito machista, né? Então me preocupa, eu fico preocupada com você, né? Na rua, o horário que você vai sair, né? Vamos pensar em uma roupa no meio termo aí? Será que não dá pra gente, né, olhar no seu guarda-roupa e ver outras roupas que você possa estar usando? Você tem tanta roupa aqui, vamos pensar em outras, né, do que já sair criticando e julgando. Trazer o seu sentimento, seria isso, né? Trazer o seu sentimento em relação àquela interação e muitas vezes buscar a solução juntas. Juntas. Porque, por exemplo, ali talvez o meu medo seja ela andando sozinha à noite, sei lá, do metrô até a casa. Mas será que não dá para nesse dia pegar uma carona e não precisar andar à noite na rua? Exato. E aí ela pode usar a roupa que ela gosta, que ela se sente confortável. É um caminho muito difícil entre você respeitar o que é a autenticidade do seu filho, o desejo dele e o direito dele. O direito. É um direito? Escolher as roupas? Nossos filhos têm esse direito? Em todas as famílias não é assim que funciona. Sim. Muitas vezes, através mesmo dessas críticas, né, as famílias impõem a maneira como os filhos devem se vestir. E isso gera desconexão. Né? Eu acho que todo julgamento gera desconexão. Com certeza. Tem uma frase também que eu aprendi com você, que você dizia assim, né, que todo pai, toda mãe erra tentando acertar. Todo erro é um tesouro, né? Eu gosto muito. Todo erro é um tesouro? Todo erro é um tesouro, com certeza. A gente erra tentando, porque a nossa intenção muitas vezes é boa. A nossa intenção é a preocupação, a nossa intenção é não querer que os nossos filhos se machuquem, que eles passem por experiências difíceis. A gente às vezes até tende a protegê-los demais e não deixá-los viverem as consequências dos seus atos, até mesmo nos estudos. Então, por exemplo, uma adolescente ou uma criança ali de 7, 8, 9 anos que precisa estudar para uma prova e não está se dedicando. O caminho de muitos pais vai ser o da crítica. E da bronca, e da briga, ou da ameaça, de falas que geram essa desconexão. Como que os pais podem entrar nesse caminho, por exemplo, de estimular os filhos a estudarem, a quererem ir para a escola, Aí é tão difícil, né? Porque assim, também me vem esse lugar assim, da expectativa que os pais colocam, né? Do tirar as notas boas, da performance, do resultado. O quanto que isso também impressiona. São muitas nuances, muitas camadas, né? Muitas coisas, sim. Eu estava aqui pensando, né? Pensei até na minha vida pessoal mesmo, com meus pais. Nunca fui a melhor aluna, né? Mas eu acho que a forma que eles conduziam me motivou muito, né? Até para investir na minha profissão. Acho que na minha carreira mesmo. Foi tudo sempre muito... Não era ser a melhor, mas dê o seu melhor sempre, né? E aproveite o processo, né? O processo não é sobre nota. A gente não cobra nota, eles nunca foram de cobrar nota. Mas assim, faça o melhor de vocês. E eu acho que acabei levando isso para tudo, não só para os estudos, né? Mas para o meu maternar, para minhas relações, né? Meu casamento, minhas amizades, né? Não vai ter perfeito, né, Vi? Acho que a gente não vai alcançar isso, mas dar o meu melhor sempre. Claro que tem momentos que a gente precisa ter mais, né? Fazer melhor. Melhorar o melhor, né? Dar o nosso... mas eu acho que sem essa cobrança de ser perfeito, né? De sempre tirar 10, né? Isso foi um conselho que seus pais te deram? Sim. Que teve uma repercussão muito positiva para a minha vida. Olha só, gente, como é importante, né? Os conselhos que nós damos para os nossos filhos podem seguir para a vida deles e ajudar. Muitas vezes a gente fala aqui sobre erros dos nossos pais, claro, erros no lugar de eles estavam fazendo o que eles podiam com o conhecimento que eles tinham, mas que muitas vezes eles também deram conselhos pra gente. Os pais
têm esse lugar de uma sabedoria, de ter vivido experiências e podem sim trazer conselhos para os seus filhos. A questão é muito a forma como a gente vai falar. Minha mãe, principalmente, ela sempre trazia a questão do estudo para mim como algo muito importante. Estude para ter sua profissão, para você conquistar as coisas que você deseja. Então, eu tô aqui, né, me esforçando para que você tenha oportunidades que eu não tive. Perfeito. Então, esses conselhos que ela me trouxe foram que me levaram também para minha profissão e para seguir na minha carreira e buscar sempre me desenvolver. Então, perceba que são conselhos, são conversas que a gente acaba abrindo mais a escuta, né? Acho que a gente acaba internalizando de uma forma mais positiva, né? Quando a mãe fala, olha, é muito importante para o seu futuro, para você almejar, né, todos os seus sonhos, seus desejos. É diferente de uma fala, não foi o meu caso, né, Isa? Mas é diferente de uma fala assim, se você não estudar... Você vai ter as consequências, problema seu, né? Que a gente ouviu da... Eu tenho uma mãe que eu atendo, que a mãe dela, sotaque, né, baiano também, ela veio de uma cidade da Bahia que existia, talvez exista até hoje, né, a profissão das lavadeiras. Sim. Das lavadeiras que, assim, lavavam as roupas no rio. Eu vi isso até quando eu era criança. E ela falava, a mãe dela falava, estuda para você não ser uma lavadeira. E aquilo gerava nela uma angústia, um medo. E o medo, claro, ele é uma ferramenta muitas vezes usada, mas que também gera algumas consequências negativas para a nossa vida também. Se a gente é sempre criado ali, não, medo disso, medo daquilo, nosso cérebro ele vai ficando hiperalerta e isso atrapalha em outras coisas da nossa vida. Que é um pouco até do trauma que vem dessa nossa educação. Sim. Então eu tenho maneiras de estimular a preocupação com o futuro sem cair nesse caminho da ameaça do que pode acontecer de ruim. Sim. E isso entra talvez na forma como a gente fala. Com certeza. E a forma também é o tom de voz, né, Isa? Eu tô aqui, assim, a Isa falando tranquilamente, assim, fala, gente... Com certeza. O quanto essa forma que você fala, essa forma que a gente baixa o tom de voz, fala com mais calma, mais serenidade, o quanto isso transmite segurança, até no conselho que eu vou trazer. Sim. Que eu não expresso, assim, essa minha raiva. Que o oposto traz a insegurança, né, Vê? Eu vejo muito famílias com adolescentes, né, famílias não conectadas por tanta crítica dentro daquele sistema familiar, né, o adolescente que se isola, é o adolescente que não obedece, né, as mães que não se sentem escutadas, porque não tem conexão, né, não tem um sentar também para eu escutar o que realmente meu filho está querendo dizer. Né, sair um pouco desse lugar do juiz, né, dessa autoridade e se conectar mais com essa pessoa, né? Eu ouço muito também, é adolescente, já sabe, tem 16 anos, ele é só um adolescente, né? Não, ele não, já é um adolescente não, ele só é um adolescente, né? Ele está formando a personalidade, ele só está tentando se encontrar, né? Nessa família, no meio que ele convive. Então, eu acho que falta mais essa escuta, né, ativa, aberta mesmo, porque meu filho está sentindo, né, o que ele está querendo comunicar com isso que ele está me trazendo, e eu estar ali presente, né, de forma genuína, plena mesmo, né, para uma escuta mais empática. E você não atende só pais e mães, você atende adolescentes também. Sim, sim. Ou filhos, né? São filhos adultos, mas reclamando das críticas dos pais. Sim. E a gente hoje tem uma geração também que estou no meu quarto, mas eu estou com o meu celular, né? Eu estou com a minha televisão. Né? Esses dias eu atendi uma família que ela falou, olha, a nossa família, todo mundo tem tudo, os meninos, cada um tem seu quarto, cada um tem seu celular e sua televisão. Eu estava falando de adolescentes de 13, 15 anos, viu? Né? Então me marcam muito, né? Porque eu não tive a minha geração, eu acho que a sua também, né? A gente não teve esse celular e
E essa tanta tecnologia. Tinha acho que um computador para casa para a gente fazer alguns trabalhos ali, né? Aquele celular grande, que o jogo que a gente tinha era da cobrinha, lembra? Não tinha, então é um portal, né? Para muitas coisas perigosas que o cérebro desses adolescentes não estão preparados ainda, né? Para receber tanta informação. Então, se eu estou no meu quarto, né? Ali no meu mundo, é um mundo muitas vezes perigoso, né? E os pais estavam falando como se fosse tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? E os pais estão ali, né? Ai, olha, mas se eu tirar, já ouvi também, se eu tirar, ele vai perder tudo. Mas o tudo deles são vocês, né? É uma conversa, é o almoço em família, é uma saída, né? Com diálogo, porque hoje eles saem olhando para o celular, né? Mexendo ali no celular e não conversam mais. E os pais também, então... Mas é difícil, né? Se a gente até pensar no lugar desses adolescentes. Ah, ele não sai do quarto. Mas o que ele encontra quando ele sai do quarto? É a crítica? Exatamente. Foi essa pergunta que eu fiz, tá? Eu saio do quarto para quê também? Né? Se meus pais estão envolvidos em outras tarefas, se meus pais não conversam, e quando conversam é julgando, por que eu vou me conectar? Aqui tá melhor, né? Eu encontro tanta coisa legal. Melhor. Exato. Legal, mas infelizmente também perigosa, né? Perigoso. Porque é um mundo da internet. Por mais que a gente pense, mas tem controle parental, a gente não tem filtro para tudo não. Exatamente. Né? Eles vão encontrar os perigos e os conselhos. Então, olha só, né? A gente está falando sobre como a gente pode melhorar as nossas críticas para aconselhar os nossos filhos, para que eles deixem de buscar conselhos com outras pessoas, com outros amigos, né? Ou com outros adultos fingindo ser adolescentes, que é o que mais tem acontecido. Muito. Tão perigoso isso, mas nós vamos continuar falando sobre esse tema, porque aqui o nosso intuito é que você consiga aprimorar um relacionamento com a sua família, com os seus filhos. Então a gente precisa buscar informação para a gente aprender a conversar sem criticar. É um desafio para nós mães, é um desafio para nós profissionais, porque nós também estamos aprendendo, né, Isa? Com certeza, o tempo todo, né, Vi? Todos os dias. E vamos continuar aprendendo pro resto da vida. Mas a gente precisa dar um grande passo agora para a gente não perder essa geração de crianças e adolescentes. Então, no próximo bloco, a gente vai continuar esse papo aqui com a Isa, super enriquecedor. Vamos só fazer uma pausa para um cafezinho e a gente já volta. Fala pessoal, eu sou o Elias Jó, tô passando para te convidar para assistir o Revisitando comigo, todos os sábados às 15 horas aqui na Vivax TV. Vamos nos conectar com artistas renomados, compositores e profissionais da indústria musical, explorando os bastidores da criação e muito mais, é muito bacana. Fique ligado! Olá, eu sou Rômulo Lopes e quero te convidar para conferir o nosso podcast sobre beleza todas as segundas e quintas às 18 horas no Pod Vivax. Trago para você as melhores dicas e tendências em cabelo e maquiagem e estética. Não perca aqui no Pod Vivax. Olá, tudo bem? Aqui é o Flávio Júnior do programa Bem Melhor. Tem um convite muito especial para você. Todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite, Bem Melhor com Flávio Júnior. O seu programa de viagens, gastronomia e bem-estar, agora aqui na telinha da Vivax TV. As melhores receitas do Brasil e do mundo, aqui no programa Bem Melhor. Então temos um encontro marcado, todas as quintas, às 8h30 da noite, na Vivax TV. Eu espero por você. Oi pessoal, chefe Cássio Prados, fico muito feliz pelo primeiro programa, comentários, o pessoal gostou e claro, começa a nova fase, que é a fase da competição. Ranking do sabor, são 4 chefes
extremamente especializados que vão competir entre eles, fazendo um único prato e, claro, sempre com os jurados, convidados especiais e, claro, o oferecimento maior que é da Marucci Molhos. Não perca, quarta-feira, às 14 horas, Sabor em Foco. Programa incrível que já vai revolucionar a gastronomia no Brasil. Rede Vivax, a TV que mais cresce no Brasil. Beijão! Olá, telespectadores da Vivax TV. É com muita alegria e entusiasmo que eu anuncio para vocês um novo programa da casa, Backstage com Edras Graff. Todos os sábados, às 22 horas. O melhor do universo do entretenimento, os bastidores de tudo que acontece aqui em São Paulo, você confere comigo aqui na Vivax TV. Estamos de volta com o programa Pais e Filhos, junto com a Isabelle Tortorella, onde a gente está falando hoje sobre críticas, conselhos, como diminuir as críticas para dar melhores conselhos para os nossos filhos. Mas agora a gente tem uma pausa para uma brincadeira retrô, que é um quadro do nosso programa, Isa, onde a gente vai jogar aqui alguma brincadeira que era da nossa época, né, que deu sem idade, mas que a gente pode fazer com os nossos filhos, porque uma das preocupações é tirar as crianças da tela. Das telas. Para isso a gente precisa dar alternativas, e muitas vezes a alternativa é a conexão, é o momento que a gente joga junto, faz essa conversa, brinca junto. E essa é uma brincadeira que dá para fazer com qualquer idade. Sim. Tá? Então a gente vai... Você quer começar ou eu começo? Quem conhece, gente, essa brincadeira? Pode começar. Nessa brincadeira a gente joga as varetinhas. Isso aqui dá pra fazer até com palito de churrasco. Não tem desculpa, né? Pra não... Bom, vou começar. Marmelada, tá? E aí, eu não sei se você vai lembrar, mas cada varetinha tinha uma pontuação, né? É verdade. Ó, o preto era o que valia mais, porque ele é o único. Esse preto tá difícil. Se eu não me engano, eu não tenho as pontuações aqui, gente. Eu não me lembro dessa parte. Então a gente vai fazer um jogo assim pra ver quem vai conseguir pegar mais varetas. Sem mexer. Mexeu, já era. E se conseguir pegar uma, pode pegar outra. Ah, então sou eu de novo, né? Ah, verdade. Olha só. Não lembrava disso. Tá vendo? A gente vai brincando e lembrando. Eu também não lembrava, não. Ai, ai. Eu fazia assim quando eu era criança. Joga pra cima. Ah, mas agora não tem jeito. Aí, pronto, já mexi. Mexeu. Ó, será? Ai, meu Deus. Ó, isso tem as suas estratégias. Você mexeu a mesa, mas nenhum palito se mexeu, não. Muito bem. Uma ótima alternativa, hein? Né? Em relação a... Cuidado! tinha dessas também, tá? Fui lembrando. Vai mexer. As estratégias. Ai, que delícia. Mexeu. Aí deixa, né? Aí deixa, exatamente. Gente, eu brincava muito disso quando eu era criança. Muito, também. Muito mesmo. E sabe que outro dia eu vi, acho que alguém colocou numa lembrancinha de aniversário. Mexi o verde. Alguém colocou numa das lembrancinhas de aniversário, que isso é um ponto, né? Eu fico desesperada às vezes com a quantidade de doces que as crianças ganham nas lembrancinhas e ficam a semana inteira querendo comer doce. Eu adoro quando vem algum desses brinquedinhos assim. Olha... E aí a gente consegue diminuir os doces, né? Colocando brinquedos nas lembrancinhas das crianças. Lembra que eu trouxe o exemplo aqui de uma família que falou, mas se eu tirar, não vai ter nada, né? Ele não vai ter nada. Tem jogos, né? Tem quebra-cabeça. Eu tenho comprado muito quebra-cabeça lá pra casa. Mexi. Ai, quebra-cabeça as minhas não gostam. Não? Lá deu certo. Assim, não se interessam muito, mas... fases, porque uma alternativa, né? No comecinho elas não gostavam de Lego, agora elas são apaixonadas. Então eu tenho esperança que o quebra-cabeça uma hora vai interessar. Não mexi, não. Mexeu.
assim mesmo, gente. Era bem assim, né? Ai, Mexeu. esse amarelo aqui. Tá super difícil aqui, gente. Estamos enfrentando um desafio. Meu Cada uma Deus. só conseguiu 2 até agora. Ai, ai. Bom, gente, mas a intenção... Mexi. Mexeu. Acho que eu preciso praticar esse- com as minhas filhas. Ó. Uau. Aí. Muito bom. A intenção, gente, quando a gente traz essas sugestões de brincadeiras, né? Olha quanto que a gente se lembrou como a gente brincava. Que a gente se divertiu, né, também. Tira algumas risadas, A você com gente- certeza e é vai natural, garantir. Aqui não tem fake, não tem nada. A gente brinca e se diverte. A gente pode fazer isso com os nossos filhos. E muitas vezes a brincadeira, ela é autorreguladora pra gente. Então eu tô tensa com alguma coisa do meu trabalho, né? Verdade. Eu sento um momento, faço essa brincadeira ali, o quanto a gente não relaxa. Sim. A gente precisa desacelerar a nossa vida. Acho que esse é o grande segredo. Mas agora, né, a gente poderia passar um dia aqui brincando, mas a gente também tem o nosso compromisso com vocês e a gente vai agora para o momento de responder as perguntas. Vamos agora então para a nossa primeira pergunta do dia. E lembrando que você pode mandar perguntas para a gente. Pode mandar lá no meu Instagram, @ViviCirineu, pode mandar nas redes sociais da Vivax, que a gente vai estar de olho para responder junto com uma convidada aqui, especialista no assunto, para ajudar você na dificuldade que você tem com seus filhos em casa. Primeira pergunta. Eu tenho um filho de 16 anos que não quer ouvir os meus conselhos. Prefere escutar os amigos. Como posso fazer com que ele me escute? Olha, a gente encerrou o primeiro bloco Sim, falando disso. Falamos sobre isso, né? Eu acho que você pensar um pouquinho como é que você tem falado com seu filho, né? O tom de voz que você tem usado, se você está realmente escutando o que ele tem para falar, né? Não só ouvindo, tem uma diferença aí de escutar, né? De ouvir, se você está pleno, né, ali, dando essa atenção verdadeira para ele quando ele vai conversar com você. Como é que está isso? Você já parou para se observar? Né, acho que é um ponto bem importante. Como é que eu tenho falado? Como é o meu tom de voz? Se quando ele vem falar comigo, eu estou com outras distrações, né? Hoje acontece muito, a pessoa vai falar com você, você está olhando para o celular, ou você está revirando os olhos, né? E isso passa uma mensagem para o outro que minha mãe não está aqui, né, de forma tão plena e consciente para me escutar. Né, ela está fazendo outra coisa e eu estou me sentindo invalidado, né? Não me ouve, não para me olhar. Então tudo isso acho que é um ponto para você pensar como você está, né? Como é que você também o escuta. Sabe que eu me lembrei de uma história de uma família que eu acompanho, que a mãe fica muito brava, é bem essa idade, 16 anos, que o filho, muitas vezes ele fica nervoso, porque quando ele quer falar, a mãe tá fazendo outra coisa e não consegue dar atenção. E aí depois ela quer conversar e aí ele não quer, e fica esse jogo difícil em casa, dessa dinâmica. E ali... o que eu já orientei para ela, assim, se você não pode atender, e às vezes a gente não pode mesmo, é uma coisa ali que eu tô fazendo, não sei, tô atendendo outra pessoa, eu tô no momento que eu não dá para eu desligar o fogo da panela e parar para escutar, perfeito, mas eu posso olhar nos olhos. Ou comunicar isso. E dizer, né? Exatamente. Olha, nesse momento, filho, eu estou com a panela, não posso perder aqui, mas assim que eu finalizar, eu vou conversar com você. Assim que eu finalizar, porque eu quero te ouvir. Exato. O que você tem para me dizer é importante. Interessa, né? E a pessoa também percebe isso. Minha mãe tem interesse. Só que agora, nesse momento, ela não consegue. Mas acho que essa mensagem tem que deixar claro, né, Isa? Porque muitas vezes a gente, na pressa, sem pensar no automático, agora não dá. Agora eu não posso. E eu me vejo nesse lugar. Muitas vezes eu falo assim com as minhas filhas também. Gente, agora eu não consigo. Por que, né, você não consegue? Né? Por que a gente não parar para explicar? Explicar, exato. Acho que falta esse, eu não consigo por quê, mas eu quero te ouvir. E quando eu vou te ouvir? Perfeito. Né? Trazer essa clareza para esse diálogo. Próxima pergunta. Minha mãe me critica até hoje. Percebo o quanto me faz mal estar ao lado dela. Não quero repetir esse padrão com minhas filhas, mas me vejo criticando também com frequência. O que preciso fazer para melhorar? Então, ela traz que... já tem um tempo, né? Ela sempre foi criticada, parece que é algo até de geração para geração, né? Tem uma comunicação aí de muita crítica, de muito julgamento.
e, consequentemente, de feridas, né, Vi? Então, quando a gente fala de ferida, a gente precisa de tempo, né? Tempo para cicatrizar, tem que ter paciência. E eu acho muito difícil quando isso está enraizado, né? De muito tempo que ela está passando para a filha. Peça ajuda, né? Acho que as pessoas ficam muito receosas, né? De não procurar ajuda, com medo do julgamento. Mas procure, né? Acho que nada melhor que o especialista, né? Uma pessoa que vai te acolher, né? Te aconselhar sem julgamento, sem crítica. Esse é o caminho. E quanto mais tempo, né? Isso só tende a piorar nessa relação. Porque o que acontece muito também? Os pais falam, tem 2 meses, está tudo bem aqui em casa, está ótimo. Só que isso vai repetir, porque está muito enraizado, né, nessa família, nessa história. Nunca foi trabalhado. Então, são 2 meses, a gente fala que é o momento lua de mel, né? Está ótimo, e daqui a pouco vai acontecer algo dentro dessa dinâmica familiar que vai vir tudo à tona. Né? Porque não foi buscar a causa, né, Vi? Não trabalhou a causa. Então, é muito importante. Uma coisa que me chamou a atenção parece que está consciente, né? Tem algo que já está incomodando, ela está repetindo na filha. Isso é bem importante, né? Ter essa consciência que algo não está bom. Mas eu sei que é muito difícil a gente fazer isso sozinha, essa mudança. Então, peça ajuda. Perfeito. É a grande diferença do que é eu saber na teoria o que eu preciso fazer e conseguir, de fato, não gritar, não brigar, não ameaçar. A gente sabe que não é fácil. Não é fácil. A gente está falando de habilidades, né? E habilidades é um comportamento novo no seu repertório. Precisa o quê? De prática, né? É sobre todo dia tentar. Não é sobre ser perfeito, mas é todo dia a gente tentar fazer buscar essas feridas, Cisa. Sim. Essa é a verdadeira transformação. Eu curar aquilo que ficou machucado lá no passado. Com certeza. E aí, para isso, precisa de ajuda, precisa de terapias, de curas, de infância, que vão olhar para a nossa história e ajudar, porque assim, cicatrizado de uma certa forma tá, com as cascas, as máscaras que a gente desenvolveu. Sim. Mas ali, com uma ajuda de um acolhimento, a gente vai abrir esse band-aid que ficou, vai olhar para a ferida e dar um remédio certo. Perfeito. Remédio que vai curar. Perfeito. Né? Fico frustrada e me sentindo impotente quando meu filho não escuta meus conselhos. Tem alguma dica para me ajudar? Acho que parecida com a primeira, né, que fica frustrada com o filho dos 16 anos, que não escuta. Eu acho que é se observar também, né? Perceber como é que você fala, como é que você tem falado com ele, se você tem escutado, né? E pedir ajuda também. É uma dica, acho que talvez aqui, Isa, sobre lidar com esses sentimentos, né? Como eu lido com essa frustração, essa impotência que eu sinto. Muitas vezes, quando a gente, pensando até nos nossos exemplos de mãe, não de profissional, né? A gente fala ali fala e o filho não faz, ou não escuta o conselho. Acho que acolher também, né? A frustração dela. O que está acontecendo naquele momento? Às vezes a gente acha que tem que falar naquele momento. Será que é o momento para a gente conversar? Será que é o momento ideal? Né? Será que seu filho naquele momento está aberto para ouvir aquilo? Ou você também está cansada, você está muito chateada com outras coisas do trabalho, do dia a dia? Né? Acho que parar um pouquinho para se observar também, cuidar das suas vulnerabilidades, ter um momento certo para conversar. Né? Acho que é um ponto também. Exato, perfeito. Isa, e se a gente pensasse assim, então, para as famílias, assim, que mensagem você traria para quem deseja começar? Ai, olha, realmente, com esse programa, percebi que eu estou criticando e talvez é por isso que as portas do diálogo estão fechadas em casa. Qual é o primeiro passo que a gente pode fazer para a mudança? Eu falaria sobre pedir ajuda mesmo, né? Uma terapia fora. Às vezes, o que acontece muito eu observei algo no meu adolescente, na minha criança, eu levo ele para terapia. E quando chega lá, a família percebe que tem um problema, tem uma desconexão muito grande em todos os membros da família. Né? A gente fala que tem uma família ali por trás que está adoecida.
né? E essa criança, esse adolescente está sendo apenas o porta-voz dessa família que está precisando de ajuda. Às vezes é um casal que não quer olhar para esse casamento, né? Que não queira olhar, mas está difícil, né? Tem esse problema e eu ainda vou olhar para esse casamento. Então, aí ficam protelando, né? Trazendo foco só nesse filho, né? Nesse porta-voz. Então, procurem ajuda. Porque é aquela coisa, né? Às vezes passa 2 meses, está tudo bem em casa. Mas vai acontecer, as situações vão acontecendo, né? Os problemas estão aí, né? Os desafios com adolescente, com criança. Então... E no Brasil, Isa, que a gente tem muitas realidades, a gente sabe que nem todo mundo pode ter o acesso a terapias particulares, muitos convênios não cobrem uma terapia. Sim. Existem canais alternativos? Existem muitas universidades, né? Tem as faculdades que têm o programa, né, de psicólogos. Eu tenho uma lista, inclusive. Eu posso, não sei, compartilhar, deixar no seu Instagram, Vi. Como que funciona essa lista? É uma lista de lugares que atendem, né, Olha, de forma gratuita. Então vamos pensar como é que a gente vai divulgar essa lista. Vamos, sim. Tá? Mas a gente vai trazer para vocês. Fiquem aí para quem precisar, né? Olha que interessante. Sim. Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair num lugar de só reclamar que não tem ajuda e no SUS é difícil. Eu vejo muitas pessoas falando isso, mas a gente tem que buscar em outros caminhos, talvez. Grupos terapêuticos, assim. Eu conheço uma mãe que ela falou, Isa, eu não tenho condições, mas na igreja tem grupos de família, grupos de casais, né? Tem orientadoras parentais dentro da própria igreja. Não, até na minha atuação da educação parental, às vezes uma mãe me procura no Instagram, me manda um direct, fala, ai, Vivi, eu não consigo pagar, você... E aí eu tenho lá um grupo enorme de educadoras parentais que fazem atendimentos sociais, eu encaminho para elas e aí a gente consegue criar uma rede de apoio, porque as famílias precisam, nós precisamos, todas as famílias precisam. Com certeza. Desse apoio, pra gente ter relações mais prazerosas. Como dizia Marceline, uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo com problemas, né? Mesmo com problemas. Desafios. Exatamente. Isa, agradeço demais a sua participação. Que agradeço. Eu sempre aprendo com você. Eu acho que hoje você trouxe mais uma vez aqui o brilho da sua voz para dar essa oportunidade para as famílias aprenderem mesmo. A gente precisa aprender a conversar com amor, colocar limites com amor, educar de uma maneira gentil, né? Não é educar gentil, não é eu cair no caminho de permissividade, Perfeito. onde que eu vou deixar meu filho faça o que ele quiser, não é sobre isso. Quando a gente quer fugir da educação tradicional e dessa educação violenta, de falas violentas, é porque a gente vai trazer amor para as nossas relações. Não quer dizer que é uma criança, é por isso, às vezes a gente vê isso, né, nas redes sociais, é por isso que os jovens estão assim, perdidos, ninguém sabe o que quer, porque faltou limites. Não, muitas vezes faltou amor. Então a gente tem limite com amor, né? Poder de transformar as relações. Com certeza. Vi, obrigada mais uma vez pelo convite, uma honra estar Obrigada aqui com você. Obrigada a você, Isa. Acompanhe nosso programa, toda semana a gente está aqui trazendo conteúdos de qualidades para vocês. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.